O Boletim de Ciências Geodésicas orgulhosamente apresenta BCG Entrevista. Olá, audiência! Estamos aqui hoje com a quarta edição do BCG Entrevista. Programa esse que é uma produção de divulgação científica do Boletim de Ciências Geodésicas, feito com o objetivo de transmitir para um público mais amplo o conhecimento presente nos artigos publicados na revista, por meio do uso de uma linguagem menos técnica e mais acessível a todos. O entrevistado da vez é o professor Dr. João Francisco Galera Mônico, pesquisador, atualmente docente da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Unesp, campus Presidente Prudente, tendo 94 publicações e 896 citações de acordo com a Scopus, sendo uma referência na área de posicionamento de GNSS, tendo escrito um livro que é uma referência nacional no tema. Vamos entrevistá-lo para falar sobre o artigo de sua autoria primária, intitulado Acurácia e Precisão, revendo os conceitos de forma acurada, publicado no BCG na década retrasada, em 2009, sendo até a presente data o artigo com maior repercussão da revista. Boa tarde, professor Galera. Pode ligar sua câmera. Poderia iniciar a entrevista se apresentando e nos contando um pouco mais da sua trajetória acadêmica e seu trabalho como pesquisador? Olá, muito obrigado pelo convite. É uma satisfação muito grande poder aqui colocar algumas informações sobre a minha vida acadêmica, em especial sobre esse artigo que eu considero bastante importante. Então, como você disse, hoje sou pesquisador do Departamento de Cartografia. Eu me aposentei como livre docente e iniciei na atividade de pesquisador. Então, hoje eu atuo na pós-graduação em Ciências Cartográficas e alguns projetos. Dentre eles, um que é bastante importante, que é o INCT, que eu coordeno junto com vários colegas, várias instituições, né? E nós continuamos aqui firme mesmo depois da aposentadoria. Então, hoje oriento alunos de mestrado, de iniciação científica, supervisiono alguns pós-doutorados e estamos aí tentando sempre publicar algum artigo que possa ser de interesse para a comunidade. Tá certo. Então, iniciando a entrevista propriamente dita, as perguntas da nossa pauta, né? Você poderia falar sobre a sua experiência em publicar no Boletim de Ciências Geodésicas, quão acessível ele é como periódico, né? E como você vê a importância, a relevância do BCG, né, para a ciência e os desafios, né? Essa é uma pergunta que a gente faz para todos os entrevistados. É uma pergunta bastante oportuna. E quando fala-se de publicações, eu gosto de rever algo ou pensar em algo que ocorreu no Brasil e com a gente aqui nas universidades, no geral, para todas as áreas, né? No início, quando compareceu essa necessidade de publicações, né, algo exigido pelas agências de fomento, na nossa área nós iniciamos publicando em congressos, né? E ficávamos felizes naquele momento por publicar em congressos, até que, olha, nós temos que publicar num periódico, né? Aí passa-se a publicar em periódicos, e que até onde eu me lembro, uma época aí nós tínhamos, acho que apenas a Revista Brasileira de Cartografia. Depois surge o Boletim de Ciências Geodésicas como mais um meio aí de divulgação. Numa sequência vem a necessidade de não só publicar, mas que os seus artigos tenham citações, né? Não adianta você publicar um artigo e ele nunca ser visto, nunca ser lido. Então, tem relevância, essa necessidade de citações, e o BCG foi um dos meios onde isso era factível de fazer, juntamente com a Revista Brasileira de Cartografia, que era basicamente o que nós tínhamos na área, né? Então, o BCG passou
a fazer parte aí em algum momento da plataforma que media lá os fatores de impacto. Isso foi um fator bastante importante. E agora com essa parte da internacionalização de ter essa exigência agora dos artigos em inglês. Isso daí com certeza vai expandir mais a abrangência do BCG. E como eu fui convidado para para participar dessa entrevista, eu fui rever aí. Na realidade, eu tenho, de alguma forma, 30 artigos como coautor ou autor principal, não sei dizer ao certo, publicado no BCG. Então, para mim, eu tenho que ver, é um meio de divulgação muito importante. E para as ciências geodésicas e cartográficas, também não resta dúvida da importância do boletim. E eu fico feliz de saber desses planos de vamos expandir mais a abrangência do boletim de ciências cartográficas, vamos divulgar. Isso daí é bom para toda a comunidade da área de cartografia e geodésia. E vocês estão de parabéns aí com esse trabalho. Muito obrigado. É sempre bom ouvir essa palavra de reconhecimento, né? Então, dando sequência aqui na nossa entrevista, né? Agora já para as perguntas mais específicas com relação ao trabalho, né? Então, como o senhor encara a repercussão e impacto, né, desse trabalho, né? Inclusive incorrendo em questões de eventuais polêmicas e discordâncias da comunidade, né? Considerando que esse se tratou do artigo mais famoso do BCG até a data atual, né? Eu fiquei até surpreso e feliz, né, de saber que foi o artigo mais citado em toda a história aí do boletim, pelo menos depois que nós temos essas ferramentas que é factível fazer essas medidas, né? Então, eu acredito que foi realmente muito válido, e nesse aspecto eu tenho que agradecer muito os coautores desse artigo. É uma equipe aí que a gente fala, uma equipe de peso, em todos os sentidos, até no peso mesmo, né? Mas esse artigo, ele me vem à mente naquela época, tentando aqui lembrar de que a gente sempre lia eu particularmente lia alguns artigos, teses, e sempre dentro do que eu considerava a forma mais correta, não estava de acordo. Não é que estava errado, alguns conceitos, né? E, inevitavelmente, com a maioria das pessoas que eu falava, eu conseguia verificar isto, né? Que não estava muito correto, muito embora todo mundo falasse do conceito corretamente, na hora de aplicar, eu via que isto não estava de acordo. Aí conversei com esses amigos que são os coautores, discutimos, acertamos, nem todos também estavam muito cientes de que isso seria o correto, e aí nós optamos por escrever esse artigo, e na época isso submetemos para o Boletim de Ciências Geodésicas, e que aí eu diria, né, esse processo de submissão, vem os revisores, foi muitas réplicas e tréplicas que tiveram, porque os próprios revisores, em algum momento, eles não concordavam com aquilo, né? Não sei quem fez revisão e tal, mas o que ocorria? Era interessante, os revisores aceitavam até uma determinada parte do artigo. Até aqui está o correto, mas daqui para frente não estava. E o que ocorria, se a teoria estava correta, como era afirmado, não tinha problema de aceitar a parte posterior. Então, isso depois de idas e vindas, esse artigo foi publicado, né? E agora eu vejo que realmente foi uma decisão acertada de colocar, um artigo de revisão, né? Não tem nada de novo, simplesmente usamos os conceitos que estavam nos livros e apontamos essa revisão de uma forma
Até o título, né, ele é um pouco provocativo, né, para chamar a atenção. E é interessante, essa repercussão desse artigo me surpreendeu muito. Já vi esse artigo sendo citado em trabalhos que usavam imagem de raio-x, né? É bastante interessante isso, né? E isso até hoje, quando eu vou dar aula, quando eu vou em alguma banca e fazer revisão de alguns artigos, aí a gente ainda observa que dentro do que eu entendo não está totalmente correto alguns pontos que são colocados. Aí você chama atenção daquilo e, no geral, a resposta que vem depois, ela segue essa linha do artigo que está no boletim. Interessante ver como o artigo se tornou até uma peça, né, de catálogo, né, uma peça fundamental dentro do imaginário, da literatura aqui, né, nas comunidades científicas da nossa área aqui no Brasil, né? Eu até acho que mereceria, porque eu tenho observado, numa época lá, um dos coautores, acho que foi o Marcelo Santos, ele até falou, a gente também deveria colocar um artigo desse em inglês. E hoje você vê várias publicações da área que não todas, né, alguma parte, que não atende a esses requisitos, né? E muitas vezes não tem um artigo para você falar, olha, veja esse artigo que você vai tirar essa dúvida. Pois é, quem sabe então um livro nessa área também poderia ser interessante, né? Para ficar com uma base lá, assim, né? Aí você falando de livro, tem algo interessante. Nós estamos trabalhando aí num novo livro, que não será a terceira edição do GNSS, basicamente será um novo livro que nós estamos com previsão de encerrar isso para segundo semestre de 2022, onde está trabalhando no livro vários coautores, que são os meus ex-alunos de doutorado, aqueles que eu supervisionei em pós-doutorado, e mesmo alguns alunos de doutorado, nós estamos trabalhando nessa direção. E, com certeza, esse é um assunto que talvez vai merecer algum destaque ou apresentar no livro para ficar aí registrado. Uma sessão. Interessante. Então, aqui estamos tendo em primeira mão o anúncio que teremos uma publicação de livro provavelmente. É um início, não é nada certo, né? Não é nada certo. Vai ter que passar, como é um novo livro, ele passa todo por um processo de revisão na editora Unesp, né? Mas eu acredito que seremos bem-sucedidos nessa missão que demanda muito trabalho e muita dedicação. Interessantíssimo, muito, muito bacana saber de todas essas novas aí. Então, prosseguindo aqui com a pauta, né? Vamos para a próxima pergunta, né? Então, ao iniciar a discussão dos conceitos, há uma referência aos tipos de erros, uma vez que qualquer medida, né, está sujeita de maneira genérica a 3 tipos de erros, como a gente bem sabe, né? Então, qual seria o papel de cada tipo de erro, considerando o escopo, né, das ciências de medições? Como que isso afeta na prática, né, quando a gente tem um trabalho assim nessa área, tanto acadêmico quanto prático? Como você disse, né, todas as medidas estão sujeitas a erros. E quando nós trabalhamos nesse artigo, nós já falamos, olha, aquele erro grosseiro de grande monta, nem vamos pensar nisso, isso daí está eliminado. Vamos trabalhar naquela categoria que ele fica ali dentro de erro sistemático, erro aleatório, né? Porque mesmo, bom, tudo bem, tem também lá o que nós chamamos de outliers, né? Quando nós vamos fazer algumas análises erros, né? Que é um erro que foge de ser aleatório, não segue o padrão, né? Então, o erro aleatório está presente em todas as medidas, né? Ele faz parte, então, quando a gente define um modelo matemático,
O erro aleatório, ele está, o modelo matemático ele tem a parte funcional e a parte estocástica. Então, o erro aleatório, nós vamos definir a nossa parte estocástica, né? E o erro sistemático, se ele existir, apesar que nós temos que tentar, na coleta de dados, já tentar eliminar, reduzir esses erros, mas nem sempre é possível você fazer isso. Então, alguns erros sistemáticos, eles podem ser parametrizados no modelo funcional, né? Mas nem sempre a gente consegue modelar tudo, né? Não tem como colocar vários erros que você sabe que tem, porque, de repente, seu modelo matemático fica com deficiência de posto, e você não consegue solucionar, né? Mas, quando a gente aplica mínimos quadrados, a gente sabe que estamos querendo lá que seja, ele é um estimador não tendencioso, né? Então, nós estamos assumindo que quando a gente faz um ajustamento de mínimos quadrados, que nós vamos ter uma solução não tendenciosa, né? Mas nós estamos assumindo lá que as nossas observáveis têm distribuição normal, e isso nem sempre é possível, né? Então, aí tem que ficar num trabalho entre alterando o modelo funcional, para quem vai desenvolver algo novo, né? Para botar no mercado, para disponibilizar, ele tem que trabalhar ali entre o modelo funcional e estocástico para apresentar lá no final algo que seja confiável, né? E quando a gente fala confiável, talvez não é de confiar, mas quando no ajustamento nós temos lá o lance da confiabilidade interna, que é a capacidade das próprias medidas detectar erros, né? Que aí isso é muita função da redundância das medidas, e depois o modelo funcional, né? Então nós temos que trabalhar essa integração dos dois para poder encontrar o melhor. Dentro desse projeto que nós trabalhamos hoje do INCT, que ele envolve a parte de navegação aérea, ali comparece um outro elemento que talvez em algum momento nós temos que publicar com mais detalhes, apesar que nós temos um trabalho desse aí publicado no boletim, que é a respeito da integridade, né? Então, a integridade, ela é um aspecto aí muito importante dentro da navegação aérea, porque quando você vai fazer aplicações que tem risco, né, de vida, você tem que garantir com uma alta probabilidade de que o sistema vai poder ser usado sem risco. O risco tem que ser mínimo, ele é um número muito pequeno. E aí também envolve tudo isso, erro aleatório, erro sistemático. Você vai assumir que tem um erro na observável, lá normalmente com satélites, né, GNSS, e tem muito trabalho dentro desta área. Então, ajustamento, análise das observações, que aí envolve acurácia, né? É um tema de grande importância. E agora vem junto a integridade, que vai depender da acurácia, né? Interessante, acho que inclusive essa questão de novas tecnologias, a gente vai poder pautar um pouco mais, uma pergunta um pouco mais para frente, e aí a gente pode voltar um pouco nesse assunto, tá? Seguindo aqui, né, acho que já foi bem abordado, né, mas se você quiser dar uma ênfase um pouco maior, né, da importância, né, do conceito de acurácia e precisão, em particular na nossa área, né, como já foi mencionado, a gente tem diversas aplicações ligadas à navegação, a operações críticas, né, onde a segurança é importante, a gente consegue cada vez mais ver a relevância da nossa área, né? Mas se o senhor quiser fazer mais algum comentário para complementar esse tópico, sinta-se à vontade. Então, é um assunto ele é sensível, né? Porque na vida prática, né, raramente, né? Você imagina, você vai pousar uma aeronave, como que você vai saber se
Acurácia não tem como medir, você vai medir de forma externa, né? Alguns trabalhos você tem até como avaliar, você deixar algo como referência. Imagina o seguinte, se você vai fazer, vamos pensar aqui uma aerotriangulação, né? Você tem que determinar lá vários pontos, as coordenadas dos pontos na realidade, né? Você pode deixar alguns pontos que você conhece as coordenadas para você ir lá e verificar qual tem discrepância entre elas, né? Mas quando aí você vai olhar essa discrepância entre as coordenadas, isso daí é que eu digo que dentro do modelo matemático é a parte dos bias, que é a parte sistemática, né? Se você só vai lá e olha a diferença, fala, ó, tá uma diferença aceitável. Mas você tem que olhar também a matriz variância e covariância daquele parâmetro, né? Porque na vida real, o que nós fazemos medidas, vamos atrás de detectar erros, né? E a hora que nós terminamos e disponibilizamos nossos resultados, que é um vetor dos parâmetros, o que nós vamos disponibilizar junto é a matriz variância e covariância, que é ela que nos diz a respeito da qualidade do parâmetro. Aí, tipo, no GNSS, normalmente, quando você, tipo, num PPP, num posicionamento relativo, os resultados as informações advindas da matriz variância e covariância, elas são, de fato, muito otimistas, né? Mas nós temos que olhar, né? Não é só olhar a diferença das coordenadas, né? E falar, essa é a acurácia. Porque o grande detalhe que eu vejo, a maioria dos trabalhos, é que olha o parâmetro em si, a discrepância dos parâmetros, e fala que aquilo é acurácia. Não, aquilo é o bias. Tá? É a tendência. Você pode fazer uma média ali, se a média é de 0, você vai falar, ó, a tendência é nula, né? Mas, além disso, você estimula a matriz variância e covariância. E esses elementos que vão dizer... É o único que você tem, efetivamente, né? Para dar essa informação de qualidade. Um exemplo que eu gosto de citar, assim, só para ilustrar, imagina que você tem um receptor de navegação. Nós sabemos que um receptor de navegação, a precisão, aí eu vou falar, a precisão, é em torno de 12 metros, vamos dizer, né? 95% de probabilidade. Isso daí também é outra coisa, né? 95% de probabilidade, 90%. Erro circular, coisas desse tipo, também merece alguma atenção. Mas imagina que você foi num vértice do IBGE, quando a gente fala o vértice do IBGE, você fala, é uma coordenada. Vamos pensar, não tem erro? Tem, mas para o que nós estamos pensando, é verdade para nós, né? Aquela verdade que não existe. Nesse caso, existe. Você vai lá com o seu receptor de navegação, cravou, a discrepância é 0. E daí? Você vai falar, a acurácia é ótima, né? Ocorreu de dar igual, mas aí, mesmo que coincidiu, você tem que falar que a acurácia, nesse caso, seria igual à precisão e que é o nível dos valores que vem da matriz variância e covariância, do que é estipulado, 12 metros, 13 metros, né? É esse aspecto que eu sempre tento chamar a atenção. Mas muitas vezes a matriz variância e covariância, nesse caso, estou falando que é 12 metros. Muitas vezes ela é muito otimista, aí sei lá, 1 milímetro, 2 milímetros. Mas você tem que falar que ela é 2 milímetros, né? Não é só olhar o bias, né? Tem que sempre estar atento ao que vem da matriz variância e covariância. Não sei se isso complementou ou falei a mesma coisa. Não, acho que é muito interessante de observar, né, que a precisão vai falar da repetibilidade que uma medida vai ter. Então, se você levar em consideração só o bias para a acurácia, né,
você não está levando em consideração a questão da repetibilidade. Se você voltar outra vez lá com esse mesmo receptor de navegação, a probabilidade de dar uma medida aderente àquele valor tomado como verdadeiro é baixíssima, né? Mesmo que em uma ocasião isso possa ter acontecido. Acho que agora você veja bem, ficou interessante. Nós falamos acurácia. Acurácia envolve erros aleatórios e erros sistemáticos. Ou seja, a acurácia envolve precisão e bias, eu vou dizer assim, né? Uhum. Então, quando você fala de acurácia, já está envolvida a precisão, né? Então, eu já vi vários trabalhos falando assim, análise da acurácia e precisão. Poderia falar só análise da acurácia, né? Análise da acurácia, porque você está falando análise do bias, da precisão e da precisão, né? Uhum. Então, fica meio dúbio isso, quando foi em função disso tudo que nós optamos por escrever um artigo de revisão, tentando dirimir algo. Nem todos concordam, mas se a gente partir da definição que envolve erros aleatórios sistemáticos, não tem como fugir disso. Interessantíssimo. Até Gauss definiu lá no passado uma medida de acurácia que eu acho que é totalmente correta, que é a precisão ao quadrado mais o pi ao quadrado raiz disso. Uhum. E realmente você pega uma resultante, né? Legal. Então, dando sequência aqui na nossa pauta, né? O artigo tinha como objetivo reapresentar as definições, até como a gente já estava comentando aqui nesse momento, né? Acompanhadas de discussões e exemplos, né? Para evidenciar algumas inconsistências, como até mesmo já foi comentado aqui, né, na entrevista, né? Então, do seu ponto de vista, eu acho que até já chegou a ser comentado, né? As principais inconsistências, né, que demandaram a clarificação na interpretação para uma melhor adequação do uso dos conceitos, né? Eu acho que isso até já foi um pouco abordado, mas se quiser fazer mais um comentário, né, nesse aspecto, sinta-se à vontade. É bem isso. Dizer que a acurácia é o bias, né? Uhum. Só o bias, não é? Só o bias. Se o bias for nulo, a acurácia é igual à precisão. Esse é o detalhe, né? E na época me chamou a atenção também que na Wikipedia tinha um exemplo totalmente... não sei se mudaram até hoje, mas estava lá mostrando que a acurácia era o bias. Né? Uhum. Ou falava que a acurácia, citava que a acurácia era só o bias, né? Não é? Quando algo está muito arraigado assim, né, em alguns meios, às vezes é complicado de se tentar, né, mudar uma ideia já estabelecida em muitos meios, né? Então, normalmente falar, o valor verdadeiro nós não conhecemos, né? Uhum. De fato, mas a gente sempre tem como ter uma referência, né? Se pensarmos sempre, você tem como ter algo que tenha um nível melhor, da ordem de 3, algo assim, que você vai usar como referência, né? Tipo, no passado aí, como que chegaram a algum momento a falar que o GPS, o GNSS, tinha determinado nível de qualidade, né? O que teria melhor daquilo? Tiveram que usar o VLBI, né? E para o VLBI, quem que vai testar? Aí tem alguns casos que aí você só tem como ver a repetibilidade, né? Você está assumindo que o bias é nulo, então você vai ver a repetibilidade, que seria uma ideia aí da precisão, e que vai também representar a acurácia. Mas é interessante alguma coisa que talvez o que eu vou falar possa parecer bem... até eu, às vezes, acho que isso é maluco, porque o que é erro aleatório num determinado momento, no futuro pode ser sistemático. Eu penso nisso no caso da rede
Imagina a rede aí brasileira, a rede geodésica, que no passado era rede de triangulação, poligonação, né? Então, nós tínhamos lá a nossa matriz variância e covariância, né? E que ela representava isso. A partir do momento que passou a colocar GNSS nessas redes, que tinha uma qualidade melhor, nós passamos a ver que lá tinha erro sistemático, né? Que no passado a gente não falava de erro sistemático. Então, às vezes, um erro aleatório num determinado momento, quando vai melhorando os sistemas de medições e etc., ele pode, num outro momento, ter uma conotação de sistemático. Interessante. Acho que aqui a gente chegou em mais um caso de uma pergunta que já foi abordada. Então, né, em muitas aplicações, a gente tem a ausência de uma referência externa, né, para poder se avaliar uma tendência, né, partindo da definição, né, das definições já expostas aqui, né. Em quais casos tem algum meio para a gente poder avaliar a acurácia em situações assim, né? Acho que o senhor já falou, a questão, talvez às vezes só a gente tenha a repetibilidade, né? E a gente pode imaginar que aquelas observações vão seguir uma função de distribuição de probabilidade, né? Ou uma normalidade, e a gente poderia, né, testar essa normalidade e talvez seja o melhor que a gente possa fazer. Mas talvez existiria algum outro meio ou... Então, eu diria, se é algo que você está pesquisando, né? Você tem como montar um experimento que você possa avaliar a sua acurácia, né? Cada caso será um caso específico. Agora, na vida prática, nem todos teriam. Por isso que tem que ter uma experiência prévia. Esse par da aviação é algo que eu estou me envolvendo nisso agora, né? Então, você vê que ali o controle de qualidade é essencial, né? De você querer garantir com 10 a menos 7 que algum problema possa ocorrer, né? Então, ali são experimentos feitos anteriormente e você vai definir depois. Mas eu diria assim, em muitas aplicações, como eu já citei o lance de uma aerotriangulação, você tem como planejar de poder colocar alguma informação externa para você testar. Cada caso vai ter que verificar ali o que efetivamente você tem em mãos para você ter essa informação, né? Um exemplo bastante interessante que surge a gente usa estimar conteúdo eletrônico total da ionosfera com o GPS, o GNSS, né? E como você vai avaliar, vamos dizer, a acurácia daquele, você não tem referência, né? Aí você fala, vou usar um modelo do IRI. O modelo do IRI, ele não é bom, né? Você pode até usar, você vai ter... Normalmente você vai ver que tem um tipo de um defeito sistemático, né? Mas, às vezes, a gente faz de alguma forma indireta. Imagina que você pode fazer um posicionamento usando o modelo de ionosfera e ver como que você determina as coordenadas da estação, qual o erro, né? Qual a acurácia. E aí você, indiretamente, fazer uma avaliação sobre a qualidade da ionosfera. Então, tem várias situações que tem que pensar bem, não tem nada assim pronto, né? Pronto, né? É tudo muito particular de situação. É como no nivelamento, você saber que você voltou para o mesmo ponto, né? Então, teoricamente, deveria o somatório ser 0, né? Então, são coisas muito assim, né? Bem próprias, né? E voltando, então, para esse assunto da importância das geotecnologias, que já foi mencionado várias vezes, inclusive, é uma coisa que eu me surpreendi, né? Conversando com um amigo meu da aviação, que é muito recente o uso do posicionamento por satélite na aviação civil, com uma técnica primária de posicionamento e navegação, porque até não muito tempo atrás a gente tinha
praticamente só tecnologias, né, das grandes potências, né, da Rússia e dos Estados Unidos, essencialmente militares, que poderiam ser desativados a qualquer momento, né, enquanto que a aviação civil, se você olhar, né, lá o radar dos aviões voando no mundo inteiro, é uma loucura, assim, né, é muito voo acontecendo simultaneamente, assim, né. Então, como você vê, né, essa questão da relevância, né, acho que já foi abordado aqui, né, a relevância, né, do controle estatístico e de qualidade, né, já que a nossa área de tecnologia está se tornando cada vez mais relevante, né, como é o caso já mencionado da aviação civil, né, e cada vez mais parte do dia a dia das pessoas, né, afinal de contas, a pessoa ela faz uma navegação, por exemplo, mesmo que ela esteja com GPS de navegação, né, em algum momento você tem que ter uma confiabilidade ali, senão você não conseguiria nem chegar do ponto A para o ponto B, né? Não sei se ficou bem clara a pergunta, se ficou um tanto confusa. Você diz a importância do controle de qualidade, né? Isso. Importância do controle de qualidade, né, no geral, levando em consideração, né, essa relevância cada vez mais crescente da nossa área, né? E, de novo, eu sempre chamo a atenção disso, que muitas vezes são apresentados apenas valores, não são apresentados incertezas, né? Uhum. E nós, geodesistas, isso não tem valor nenhum, você falar o número é 100, né? Qual que é a incerteza, né? Esse é outro aspecto que eu vejo bastante, principalmente a gente que é da área da geodésia se envolve com o pessoal de outras áreas, que muitas vezes a pessoa só tem a ideia de calcular um determinado valor, né? E saber a incerteza daquilo é de grande importância. Agora, o controle de qualidade, eu particularmente uso, repito sempre, quando tem a possibilidade, que é inevitável, você tem que ir lá. E hoje, o que nós fazemos basicamente, né, quando fazemos ajustamento? Um teste global, né, que é o nosso famoso quadrado, e na realidade ele nos diz alguma coisa, tem ou não tem problema, né? Você sabe que sempre quando eu falo isso, eu lembro de uma vez que eu fui num médico e ele falou que tinha um exame a ser feito e ele só apontaria se você tinha ou não tinha problema, né? Para mim aquilo me associou com o teste quadrado, né? Depois que você identificou o problema, você tem que saber o que é, onde que está o erro, ir atrás disso, né? E até então foi muito utilizado o teste DAT-SNUP, né? Que principalmente é a base de tudo, mas que você testa apenas um erro, tem um erro por vez. E hoje até interessante que tem aqui acho que é o Ivandro, que está dando aula aí na UFPR de ajustamento agora. Observando o claim. Juntamente com outros colegas lá da UFO, acho o Matsuoka e o Rofato, e eles estão trabalhando aí com a detecção de mais que um erro simultaneamente, né? E que esse é um assunto que eu já meio que conversei com alguns deles, que é de suma importância para a aviação. Porque na aviação o grande problema lá, a gente testa se tem um erro de uma única vez, né? Lá tem um termo chamado RAIN, Receiver Autonomous Integrity Monitoring, e que na realidade é controle de qualidade, então não resta dúvida. Aí você vai para veículos autônomos, tem que ter integridade, tem que ter ajustamento, né? Então é de suma importância. Legal. Inclusive agora está indo para mais uma pergunta que já foi comentado, né? Então, o senhor falou aí comentou, né? Mencionou alguns avanços, né? Nesses últimos tempos ou novas áreas de pesquisa, ao menos, né? Então, essa pergunta agora está mais relacionada à atualização do tema, né? De 2009 para cá, né? Se o senhor acompanhou algum avanço, né, no debate do tema, né, ou mesmo algum avanço teórico, né, a respeito do assunto
dentro, né, de análise de acurácia, né, de análise de qualidade dos dados, né? Então, é bem isso que eu citei, né? Porque até então, em algum tempo, não tinha muita preocupação de detecção de erros, talvez, né? Uhum. Aí foi apresentada pelo Barda lá, muito tempo atrás, esse método da Snoop, né? Mas naquele momento, você imagina que uma rede de triangulação, uma rede de trilateração, a redundância era muito baixa, né? Então, era até vamos dizer, a redundância era pequena, e hoje com o GNSS a redundância é fantástica, né? Então você tem hoje como... Tanta constelação, né? Exatamente, fazer uma detecção de erro aí mais apropriada, né? Então, se eu tivesse hoje que... Os conceitos básicos não mudam, né? Mas a gente poderia chamar a atenção de detecção de erro, não só o nível de uma observação, que poderia se detectar mais que um erro simultaneamente em uma medida, né? Como fazer esse controle de qualidade em tempo real, né? Chamar a atenção desses aspectos, né? Colocar aspectos de integridade, chamar a atenção para as aplicações na navegação, porque muitos fundamentos que a gente usa na geodésia e que lá aparecem com outros nomes, entende? Uhum. E isso é uma coisa que eu estou tentando, sempre falo isso com meus alunos, que eu gostaria de trazer aquela nomenclatura da aviação com a de geodésia e chegar a algum balanço, porque às vezes não parece que é a mesma coisa, mas né? Às vezes entende? Então, para todos os alunos aí de pós-graduação da nossa área, eu digo, estude ajustamento, porque você vai usar isso, quer seja na geodésia, na cartografia, na fotogrametria, agora com essa parte de automação, de suma importância. A gente vê, então, uma importância, né, de que as áreas, né, trabalhem juntas, assim, né? Eu, por exemplo, na minha pesquisa focou muito na área de fotogrametria, né? E a gente tem muito contato com o pessoal da visão computacional, né? E às vezes é muito isso. Você tem uma nomenclatura que talvez diga a mesma coisa, mas como é falado por comunidades diferentes, você trata de maneiras distintas, assim, né? Por exemplo, o pessoal lá da computação, da visão computacional, tem, né, uma técnica, né, muito usada para encontrar outliers, né? Inclusive, uma definição que tem lá é que outlier é o que está fora, ou seja, é um elemento que pertence a uma outra população, né? Isso, exatamente. Isso é uma das definições usadas, assim, né? Então, aí tem, por exemplo, um método chamado RANSAC, que é o Random Sample and Consensus, que ele leva em consideração o poder dos conjuntos mínimos. Então, imagine que você tem vamos imaginar aqui, inclusive para a audiência, né, um problema bem simples com uma regressão linear. Então, 2 pontos você determina uma reta. Então, o que é feito assim? Você pega e vai estimando 2 pontos e você vai chegando num consenso, né? E aí você estabelece uma faixa de limiar, um buffer dessa linha, né? E observa que pontos ficam dentro dessa linha. E aí, com isso, você, por vezes, você tem um método robusto que, às vezes, consegue lidar com uma quantidade grande até de outliers, contanto que você estabeleça bem esses parâmetros aí, né, desse limiar que você usa e tal. Então, tem muita pesquisa de muita área que a gente pode aproveitar, que pode ser extremamente útil para a gente e, às vezes, falta, né, um pouco de comunicação, né, um pouco de intercâmbio, assim, né, mas muito bacana ver, inclusive, que o senhor está tendo essa interface com o pessoal da aviação e é muito bom isso da gente tá marcando nosso espaço, né, na nossa área, né, na sociedade como um todo. Enfim, nós estamos aqui nos aproximando do final da nossa entrevista, né, já está chegando perto aqui dos
40 minutos, passou já de 40 minutos. Vou perguntar aqui, Jaime, você tem alguma pergunta aqui para o nosso entrevistado? Obrigado, Cauê, obrigado, professor. Eu não tenho nenhuma pergunta para o professor, mas importa frisar tudo que o professor falou, tudo que o Cauê também estava a discutir. E hoje estamos a falar de um artigo que serve de base para muitos estudantes de graduação, assim como de mestrado, assim como doutorado, né? São conceitos relevantes para a nossa área de pesquisa, que antigamente eu olhava esses conceitos como conceitos polissêmicos, em que a discussão em si não estava bem claro para muitos estudantes, né? Então, para quem lê com atenção o artigo, já fica muito claro. Muitas vezes falamos corretamente, como disse o professor, mas a sua aplicação não está corretamente aplicada. E conceitos como acurácia, como precisão, explicou muito bem o professor que dizer apenas teoricamente a análise da acurácia já servia ou é o suficiente. E depois engloba tanto a análise de erros sistemáticos, assim quanto a erros aleatórios. E foi bem claro, e a importância desse artigo, como eu disse, traz uma necessidade de voltarmos a discutir alguns conceitos ou a apresentar alguns conceitos na parte da investigação, né? Essa importância da ciência para mostrar o quão é importante discutir um assunto de uma forma clara, bem ilustrado, e é mais ou menos isso. Obrigado pela participação, Jaime. Então, aqui estamos nos encaminhando para o final da entrevista. Gostaríamos aqui de abrir um espaço livre para o professor João, se deseja fazer suas considerações finais, tem mais alguma mensagem a transmitir, tem mais algum livro, publicação para anunciar. Sinta-se à vontade, professor. Eu queria agradecer aí a oportunidade de poder participar dessa entrevista. Eu acho que nós basicamente abordamos tudo aí e que realmente fiquei muito feliz de ter esse número bastante elevado aí de citações no boletim. Então, em meu nome, dos coautores, deixar aí o nosso muito obrigado e tenhamos mais publicações aí em breve que possam ter uma relevância dessa forma. Muito obrigado. Em nome da equipe do Boletim de Ciências Geodésicas, eu agradeço muito ao senhor pela participação. Foi uma honra recebê-lo aqui. Então, vamos nos encaminhar aqui para o final, né, pessoal? O BCG Entrevista é uma produção mensal do Boletim de Ciências Geodésicas, com o roteiro de Jaime Carlos Macuacua, apresentação, direção, edição e mixagem de Cauê de Moraes Vestena, divulgação em mídias sociais por Pamela Carvalho de Molina, Thaís Souza, Darlan Miranda e Iane Pereira, com a supervisão dos professores Rodrigo Campos de Macedo e Paulo Sérgio Júnior. Obrigado a todos e até a próxima.